programa Cultura Viva, quando surge em 2004, ele surge inovando, né? Ele surge no sentido de reconhecimento que o Estado fazia às comunidades, às iniciativas que já existem. O Brasil é cheio em todas as áreas, né, de uma rede social que atua, né, em prol desse país, em prol do desenvolvimento. E na área da cultura nunca houve um processo sistêmico nesse sentido, porque até houve reconhecimento. Você tem o Centro Nacional de Cultura Popular, você tem o IFAM, você tem todo um trabalho, mas nunca houve um processo mais sistêmico de você reconhecer, valorizar e conceituar, né, esses grupos, que é esse conceito do ponto de cultura, que valora, né? Então cria uma identidade e a possibilidade de que esses grupos potencializem as atividades, ampliem essas suas atividades, e com isso a gente vê o impacto importante que esse programa tem sido feito. Até 2004, 2006, 2005, 2006, 2007, o programa é feito diretamente pelo Ministério da Cultura. Aí começam alguns problemas, porque é um segmento novo, o Ministério da Cultura também tem suas dificuldades, toda a máquina pública ficou muito tempo sem reposição de quadros, então você enfrenta a política nova, uma estrutura precária, e ao mesmo tempo esses vão gerando problemas, os problemas vão surgindo, mas o programa começa a avançar e tem-se aí uma outra escala, as redes estaduais e as redes municipais, né? O programa dá um salto, aí sobe 1.800 pontos no ano, né? Mas ao mesmo tempo você teve o passivo e você implementa prêmios, enfim. Essa política hoje, o que eu vejo, que o resultado dela é real, é uma política que impacta, você vai na ponta, você vê os grupos, você vê os mestres, você vê o envolvimento das escolas, é o caminho. Se os instrumentos não são os melhores, vamos procurar, esse é o momento. Então a gente hoje tem feito um trabalho no sentido de tratar esse passivo, andar para frente, confirmar os conceitos do programa, mas buscar desenvolver os protocolos, discutir com a área de CGU a questão da prestação de conta, como é que a gente facilita esse processo. E ao mesmo tempo você tem toda a organização da política nacional também surgindo, né? Isso também é meio paralelo. Então hoje a gente tem aí o Sistema Nacional de Cultura, os colegiados, a participação popular. Então os pontos de cultura começaram a perceber que eles têm uma capacidade de penetração no processo dessa participação, desse processo de construção da Política Nacional de Cultura, muito significativo. E se cria, na verdade, uma militância pela cultura que vem da base. Isso é o impacto mais real da política, no sentido da participação política, né? de fazer política pública. E hoje, esse diálogo ele tem que ser sistemático, ele tem que ser estabelecido, ele tem que ter as instâncias, eles têm que ter os fóruns, as teias. Esse processo tem que estar inserido dentro do processo maior, que é a política nacional, é o Conselho Nacional de Políticas Culturais, são os colegiados. Estamos em processo de renovação dos colegiados. Os pontos de cultura têm que estar presentes na maioria deles, se não em todos. Porque se a gente falar de museu, a gente vai falar de memória social, se a gente for falar de literatura, a gente vai falar de literatura popular. Então é importante que a gente agora, nesse momento, organize o processo de financiamento, o processo dos protocolos, a pactuação com estados e municípios, dê conceito, traduza as metodologias, organize o conhecimento que é gerado por esse processo. Eu digo sempre que a coleção Cultura Viva tem que estar no ar, tem que estar fácil, clicável, com acesso. Né? Isso está meio perdido, então a gente está no processo de organização da informação, porque tem que materializar o conhecimento que está se gerando através da implementação dessa política e ao mesmo tempo o conhecimento que essa comunidade detém. Né, e fazer com que esse conhecimento interaja na sociedade, que influencie a universidade, que a universidade tenha diálogo e tenha respeito a esses saberes, né, que a gente possa pensar que a tradição pode contribuir muito no processo da inovação. Então são novos paradigmas que o programa acaba potencializando e a gente está nesse momento de pensar o modelo de desenvolvimento. Então a gente está no momento de pensar o que o Brasil quer fazer nos próximos anos, sinalizando que ele quer fazer num caminho diferente. Para fazer diferente, ele tem que se reconhecer, e eu acho que o programa Cultura Viva permite isso. Por isso ele tem criado tantas possibilidades e fertilizado outros países, outras comunidades, no sentido de pensar que participação a população tem, no sentido de valorar a sua própria cultura, se reconhecer como país, porque quem faz a característica e a singularidade dos países é a maioria da população, e a maioria da população faz cultura, deve ser reconhecida nesse potencial, e estamos aí. Eu acho que o programa Cultura Viva é um sucesso.